vamos continuar as nossas explicações sobre curvas de energia potencial e pontos de equilíbrio. Como nós vimos, né, na última aula, dado forças conservativas, nós podemos olhar o movimento através de uma energia potencial. E nós vimos que há pontos de mínimo no potencial, são os pontos onde a derivada é igual a zero. Esses pontos onde a derivada é igual a zero são chamados pontos de equilíbrio. Então, os mínimos do potencial são os chamados pontos de equilíbrio. Então, nós temos que procurar os mínimos do potencial para termos ponto de equilíbrio, ou máximos, porque nos máximos, tá certo? Também nós temos um tipo de ponto de equilíbrio, então não podemos deixar que esses pontos escapem. Muito bem, então nós temos dois pontos, tá certo? De equilíbrio. Deixei bem salientado o mínimo, mas os máximos também são pontos de equilíbrio, tá certo? Então, nós vimos que, dado um potencial que tem uma característica, por exemplo, dessa forma assim, né, ó, ao redor desse ponto de equilíbrio, nós temos, se a gente for para lá, ou se a gente for para cá, a força terá, aqui é a posição X, né? Então, quando eu venho para esse lado, a força adquire é menos, lembre-se que a força é menos a derivada do potencial, portanto, a força vai tentar restaurar o movimento ao redor da posição de equilíbrio, tá certo? Então, esse é um ponto interessante de derivada zero que gera um tipo de equilíbrio. Mas eu poderia ter um outro tipo. O potencial poderia, por acaso, ser algo assim. Se o potencial fosse algo assim, esse ponto aqui de força zero é um ponto interessante, porque quando eu desloco para lá, a derivada é negativa, mas a força é positiva, então a força está tentando remover o corpo do seu ponto de equilíbrio. Então isso faz com que o mínimo do potencial, o mínimo é um ponto de equilíbrio e é um ponto que restaura o equilíbrio. Portanto, é chamado um ponto de equilíbrio estável. E o máximo do potencial é também um ponto de equilíbrio, mas é um equilíbrio que, se você sair um pouquinho dele, a força é tal que ele leva o corpo para longe daquele ponto. Portanto, é o que nós chamamos de um equilíbrio instável. Não estável, né? Uma vez que você se desloca um pouco, você leva o corpo para longe. Então, a ideia é muito simples, porque se você está num ponto de força zero e desloca um pouquinho e o sistema traz você de volta, é equilíbrio estável. Se você está num ponto de força zero, sai um pouquinho e o sistema, bum, leva você para longe, é um ponto de equilíbrio instável. Então, essas são as duas maneiras. Na verdade, o máximo de um potencial está associado a pontos de equilíbrio instável, enquanto os mínimos do potencial está associado a pontos de equilíbrio estável. Certo? Estas são as duas situações de equilíbrio que nós vamos lidar. E agora vamos fazer um exemplo, né? Aliás, eu vou pegar o mesmo exemplo em duas situações distintas para você entender como é o equilíbrio estável e como é o equilíbrio instável. Nós vamos pegar o pêndulo. Lembra do pêndulo? Então, o nosso exemplo aqui vai ser um pêndulo. Eu vou pegar um pêndulo e esse pêndulo vai estar aqui, primeiro. Ele tem um comprimento L, ele se desloca de um ângulo θ aqui da posição. Nós sabemos que esse pêndulo aqui é a posição de equilíbrio, né? Mas vamos determinar qual é a energia potencial dele para que você entenda como que é essa situação. Tá certo? Muito bem. Então, se a gente pegar aqui, deslocar o pêndulo de uma distância x, a outra coisa, nós vamos analisar o pêndulo para pequenos deslocamentos da posição de equilíbrio, tá certo?
pequenos deslocamentos da posição de equilíbrio. Se eu pegar o pêndulo aqui e olhar a força que faz sobre ele, obviamente eu tenho aqui o mg. E quando eu desloco ele do equilíbrio, né, ao redor aqui da sua trajetória, vai aparecer uma força querendo restaurar o movimento. Se nós pegarmos aqui a componente do peso, ela tem uma componente aqui nessa direção, e a gente pode ver que essa componente é exatamente mg seno θ. E mg seno θ, se isso aqui for pequenininho, isso aqui é quase um triângulo retângulo, né? O seno de θ. Então eu tenho que a força ela é igual a menos mg seno de θ, não é? Porque ela é contrária aqui ao deslocamento, tá certo? E essa força é, na verdade, para pequenos deslocamentos, o seno do ângulo θ é exatamente o x sobre L. É aproximadamente, isso aqui só vale se for pequenininho, né? Se for grande o deslocamento, não é verdade, porque se for grande, não posso imaginar que esse deslocamento está praticamente na horizontal. Tá ok? Então, nesse caso, a força ela pode ser escrita como menos mg, no lugar do seno você coloca x e põe um L aqui embaixo. Então, trata-se, como você pode ver, trata-se de uma situação que é quase um sistema massa-mola. Por isso que ele oscila ao redor da posição de equilíbrio, como se fosse uma massa-mola, onde a constante K dessa massa-mola efetivamente é mg sobre L. Tá certo? E, portanto, o U para essa situação, ele é, que nós vimos, meio do K, tá certo? O K aqui no caso é mg dividido por L, x quadrado. Então, eu tenho qual é a energia potencial desse pêndulo para pequenas oscilações, tá bom? Pequena significa que isso aqui é praticamente, o pêndulo está aqui assim, né? Você imagina o pêndulo, o deslocamento é tão pequenininho da posição de equilíbrio que praticamente não sobe muito do nível, tá certo? Não sobe muito. Então, nós podemos representar dessa forma. Tem outras maneiras de fazer? Claro que tem outras maneiras de fazer. Mas eu quis fazer assim, que é exatamente para te dar uma noção de que pequenas oscilações o pêndulo é praticamente o sistema massa-mola. Se eu tenho essa energia potencial, eu posso desenhar essa energia potencial. Essa energia potencial ela é assim, né? Então, U de x para esse pêndulo na posição ao redor desse ponto mínimo, ele é dessa maneira. Portanto, esse ponto aqui é o ponto de equilíbrio, tá certo? E é um ponto de equilíbrio estável, né? Porque eu sei que se deslocar para cá, a força, isso aqui é o deslocamento no potencial, eu vejo uma força, quando eu desloco para cá, eu vejo a força restaurando para cá. Quando eu desloco para lá, eu vejo a força restaurando para cá. Portanto, esse ponto de mínimo aqui é um ponto de equilíbrio estável. O pêndulo ao redor do seu mínimo aqui, ele está num ponto de equilíbrio estável. Certo? Esse é um exemplo sobre esse deslocamento. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter o pêndulo. Nós vamos tratar um pêndulo invertido. Tá certo? Então eu vou pegar um pêndulo, vou invertê-lo. É um pêndulo invertido, né? Você colocou aqui a posição e o pêndulo está aqui. O pêndulo continua tendo um comprimento L. Obviamente ele vai se deslocar aqui. Só que agora, quando eu inverti, o pêndulo estava aqui, a componente da força era para cá. O pêndulo está para cá, a componente da força é o contrário. Então a força agora é mais seno desse ângulo. Tá certo? O seno do ângulo continua sendo o deslocamento aqui. Esse deslocamento x dividido por L, para pequenas oscilações. Só que aqui tudo virou mais agora. Tá certo? Portanto, o K da minha mola, lembre-se que uma força sistema massa-mola é menos Kx. Portanto, o meu K aqui, do pêndulo invertido, né? O K do pêndulo invertido, o K não é mais
mg sobre L, mas é menos mg sobre L. Porque tem que ter um sinal menos aqui para a força, para a gente fazer analogia com o sistema massa-mola. O resultado disso é que a energia potencial tem um menos aqui, porque o K, o meio de kx², vai aparecer um menos. Portanto, essa é uma parábola invertida, como vocês sabem, né? Então aqui a parábola vai ser assim. A energia potencial do pêndulo invertido, como função da posição, tem um ponto de equilíbrio aqui em cima, no ponto máximo. E aqui acontece o seguinte, se eu deslocar um pouco para cá ou para cá, a força é tal que ela pega e desloca o corpo para cá ou para cá mais. Claro, nunca ninguém pegou um pêndulo, inverteu e ele oscila ao redor naturalmente. Você tem que... Aí vai aparecer uma outra coisa, que é o equilíbrio dinâmico. Se eu começar a oscilar o ponto o ponto fixo, aí eu posso estabilizar. Mas isso é uma coisa que nós vamos aprender mais adiante. No momento, eu tenho um potencial invertido. Portanto, aqui continua sendo um pêndulo. Se você for muito bom, um bom equilibrista, você põe um pêndulo invertido, uma haste rígida, é claro, senão não dá, né? E ele permanece lá. Só que ele permanece lá, mas qualquer deslocamento ele cai, não é? Se você botar uma vassoura de cabeça invertida, deixar, ela fica um minutinho, mas qualquer flutuação tira ele do equilíbrio. Portanto, o pêndulo invertido, ao contrário do pêndulo normal, ele é um sistema de equilíbrio instável. Um pequeno deslocamento tira ele dali e leva ele embora. Tá certo? Quer dizer, eu peguei o mesmo sistema para você entender, mas a natureza está cheia de situações equivalentes, onde você tem equilíbrio instável e equilíbrio estável. Se eu pegar um pêndulo e considerar ele em todo o espaço, ele pode virar aqui embaixo e lá em cima. Provavelmente, nós vamos ver como função do ângulo, nós vamos ver que ele oscila por um máximo e um mínimo, como função do ângulo, né? Aí a gente vai plotar em função do ângulo, a gente vai tirar esse x. Por quê? Porque o pêndulo, se você considerar toda a possibilidade de movimento dele, ele tem pontos de equilíbrio estável, que é no ponto mínimo da energia potencial, e pontos de equilíbrio instável, que é no máximo possível da energia potencial. Tá certo? Então isso é um exemplo para você poder analisar. Agora, ainda nessa aula, eu queria fazer uma análise, chama-se análise do movimento do corpo numa curva de potencial. Então eu queria analisar com vocês, fazer que é o movimento, tá certo? Então eu vou agora olhar o movimento dos corpos no potencial. Então nós vamos olhar o movimento desses corpos no potencial. Tá certo? A energia potencial... então eu posso ter aqui um corpo, ó, que está sujeito a um potencial de natureza qualquer. A gente pode ter até pequenas ondulações no potencial, não tem problema, né? A gente vai aprender em eletricidade, por exemplo, seria quase impossível analisar todos os problemas só baseado em forças. Você tem que lançar mão do potencial, tá certo? E nós temos uma situação que é dada ao corpo uma energia total. Se você tem a função potencial e a energia total do corpo, nós podemos analisar várias coisas. Primeiro são os chamados pontos limites do movimento. Os pontos onde o potencial vai passar da energia é os pontos limites. O corpo tem que existir entre esses pontos limites. Mas mais do que isso, dado uma posição X qualquer que você escolheu, o que é interessante é que essa parte aqui representa a energia potencial. Tá certo? Então, essa parte é a energia potencial. E essa outra parte, que vai da curva à energia total, essa outra parte aqui é a energia cinética. Tá certo? Então, para o movimento de um corpo numa curva de potencial,
a distância da energia total até a curva é exatamente meio de mv². Olhando cada ponto, você pode tirar a energia naquele ponto, porque a soma da energia potencial mais a energia cinética é uma constante. Então, essa porção aqui está sempre dedicada ao movimento, à energia cinética, enquanto essa está à energia potencial. Quando você atinge pontos de mínimo, ali é a maior energia cinética que você pode ter, porque você tem a menor energia potencial que você pode ter. Então, olhando a curva de movimento, você pode tirar todas essas informações sobre o movimento do corpo, os pontos de retorno, o espaço onde o movimento existe, aonde ele é mais rápido, aonde ele é mais lento, tudo isso a partir da curva de energia potencial. Essa é uma maneira interessante e muito útil para que a gente analise, né, todo o movimento a partir da curva de potencial. Bom, agora eu vou pegar um exemplo. Eu vou pegar um exemplo que existe um corpo que está sujeito a um potencial que é dado por 3x² menos 2x². Tá certo? Então, a primeira coisa que eu pergunto é aonde que esse potencial tem seus pontos de zero? Então vamos olhar o potencial. Se eu fizer isso aqui igual a zero, aonde o U de x igual a zero, né? Bem, U de x igual a zero, eu ponho o x² em evidência. Então eu tenho que x² vezes 3 menos 2x² é igual a zero. Portanto, eu tenho dois pontos. Ou o x é zero, ou o x é igual a mais ou menos... Opa, aqui é quadrado, né? Ou o x é mais ou menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Esses são os pontos de zero do potencial. Existem 3 pontos de zero. Agora eu vou determinar a força. A força é igual a menos a derivada do potencial. Eu estou, inclusive, usando esse exemplo para ilustrar para vocês como você deve fazer a conta com o potencial. Isso, então, vai ser menos 6 vezes x, tá certo? Que cai o 2, fica x, mais, né, 8 vezes x ao cubo. Tá certo? Essa é a força que agora age sobre o potencial. E se eu perguntar como é essa força, como que ela está, né? Eu vou ver que essa força, ela é igual a zero em alguns pontos também. Para saber onde é zero, eu ponho o x em evidência. Portanto, fica menos 6 mais 8x². Na verdade, eu poderia ter botado um 2 aqui. Isso vira 3. E isso vira 4. Tá certo? Igual a zero. E isso é zero, por acaso, em x igual a zero. Então, x igual a zero, não só o potencial é zero, como a força é zero. Como também no ponto x igual a mais ou menos raiz quadrada de 3 sobre 4. São pontos menores do que aquele. Esses são os pontos onde a força é zero, pontos onde o potencial é zero. Agora eu vou representar aqui para a gente analisar como é a força e como é o potencial. Para o potencial, nós temos um gráfico que é o seguinte, né? Eu tenho aqui a curva potencial, eu tenho aqui o eixo do x e eu vejo o seguinte, tem um ponto de zero aqui do potencial e tem outros dois pontos de zero que estão localizados, né? O potencial vai ser zero tanto num ponto aqui quanto num ponto aqui. Quando o x é muito grande, olha aqui, o x² vai vencer, o potencial é negativo. Quando o x é muito grande e negativo, também ele vai vencer. Tá certo? Porque existe um sinal menos aqui. Mas para valores pequenos de x, o x² é maior, mas para valores muito maiores, o x. E a gente já notou que é ao redor desses pontos. Essa curva de potencial, ela tem uma cara assim, né? Precisamente assim. Só que o potencial, ele é simétrico, né? Então, ele é simétrico
ao redor desses pontos. Então ele vem, faz isso, vai embora. Esse é o potencial. Olhando o potencial, obviamente, nós já entendemos que ao redor desses pontos aqui teremos pontos de equilíbrio, não é? Que é os pontos onde a derivada é zero, que é exatamente os pontos onde a força é zero, que é o ponto zero e um ponto que está um pouco anterior a esse aqui. Lembre-se que esse é raiz de 3 sobre 2, esse é raiz de 3 sobre 4. Então esses são pontos de equilíbrio. Também nós já sabemos que nessa região aqui é um equilíbrio instável e nessa aqui é um equilíbrio estável. Tá certo? Então a força vai tentar restaurar a posição próximo do x igual a zero e vai divergir o corpo para pontos que vão próximo desses outros pontos de equilíbrio. Se eu representar a força agora, eu vejo que ela vai ser zero. Eu vejo que ela vai ser zero aqui no ponto e que ela tem outros pontos de zero que estão aqui, tá certo? Que são a raiz quadrada de 3/4 e, portanto, novamente, se o x é muito grande e negativo, lembre-se que o ao cubo é negativo também, mas esse x sendo negativo, mas o cubo vai crescer muito, então, eventualmente, ele vai ser negativo, ele vai fazer isso, ele vai fazer isso e vai fazer isso. Essa é a força, como função de x. Mostrando que ao redor desse ponto é um equilíbrio estável, como a gente havia dito, há uma restauração da posição. Se eu deslocar para lá, a força traz para cá. Se eu deslocar para cá, a força traz para lá, porque ela inverte. É uma força contrária ao deslocamento. A partir desse ponto, né, a força começa a inverter o seu sinal. Quando chega nesse ponto, ela inverte de sinal. Ela cresce, essa força cresce, decresce e inverte de sinal. Ela decresce, cresce e inverte de sinal também aqui nessa parte. Então, eu sou capaz de mapear nesse exemplo tanto o potencial quanto a força. Muito bem. Claro que esse não é o único exemplo, nós temos que fazer mais exemplos e isso faremos na próxima aula. Até lá!